Olá, seja bem-vindo ao podcast Empresa Exponencial, podcast que te ajuda na construção de uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. Eu sou o Will Brandão. E eu sou a Nayara Cortez. E hoje nós vamos falar, na verdade nós vamos fazer hoje um formato de conteúdo aqui diferente de tudo que a gente já fez, porque hoje nós vamos falar sobre um livro. Na verdade não é um livro, é o livro, né? É o livro talvez um dos mais conhecidos sobre negócios, sobre principalmente tratar de um conceito aqui que poucas pessoas falam, mas que muitas pessoas querem atingir, que é excelência. E o Jim Collins, que é o autor desse livro, Empresas Feitas para Vencer, ele vai trazer nesse livro os insights, na verdade, o resultado de uma pesquisa científica que ele fez, uma pesquisa com rigor acadêmico muito grande, envolveu mais de 20 pessoas. Ele vai trazer isso para responder praticamente duas perguntas. O que as empresas de sucesso, empresas de excelência têm que outras não têm? Talvez seja curiosidade, todo mundo já parou para pensar em algum momento por que uma empresa dá certo. Nós direto, né? A gente para e pensa, por que uma empresa tá crescendo tanto e a outra talvez esteja no mesmo mercado, ela não consegue crescer. E ele também vai responder se empresas medianas, boas ou até ruins, elas podem ser duradouras. Essa é a essência, é isso que ele visa responder neste livro, que ele chama de Desvendar a Caixa Preta, o que faz de fato algumas empresas se tornarem excelentes e outras ficarem ali num patamar de médio, bom, até bom, né? Sim. Mas não é aquela coisa ótima, excelente, que se torna de fato uma grande referência. As grandes referências de mercado. Exatamente. Né? E Nay, começa aí falando primeiro quem que é o Jim Collins. Acho que antes de falar quem é o Jim Collins, eu vou aproveitar e chamar o pessoal para seguir a gente, né? O podcast Empresa Exponencial no Spotify, faça a sua inscrição, se inscreva no canal do YouTube também, ative as notificações para ficar sabendo dos próximos episódios e acompanhar tudo por aqui. Bom, o Jim Collins, Will, ele é um consultor especialista em gestão empresarial. Ele tem uma experiência muito consolidada no mercado, em grandes empresas. Ele é formado, ele é americano, né? Pesquisador formado em matemática pela Universidade de Stanford. Então, tem uma formação, né, em números, né? Mas trabalhou, consolidou sua experiência ali no mundo corporativo. Passou por grandes empresas americanas, como a McKinsey Company, que é uma consultoria muito consolidada, a HP também, e ele também foi executivo na CNN. E ao longo desse tempo de mercado dele, e lá em 1995 ele resolveu fundar o laboratório Boulder, que é dedicado a estudos e treinamentos sobre o mundo corporativo. Então, daí surgiu a ideia, né, de fazer essa pesquisa com grandes empresas americanas também para entender um pouco do que elas estavam fazendo, por que elas estavam dando tão certo, por que elas eram tão fortes e tão conhecidas no mercado delas. Foi uma pesquisa bem grande que fez ao longo de mais de 5 anos para resultar no livro Empresas Feitas para Vencer. Vou mostrar aqui para quem está assistindo a gente pelo YouTube, quem está vendo em vídeo, ó, a capa do livro. Na verdade, essa é a segunda capa. Eu já vi uma outra capa também, já encontrei em sebo uma outra capa. E esse, na verdade, é o segundo best-seller do Jim Collins. Ele escreveu 6 livros só sobre gestão e estratégia de empresas. E este livro, esse daqui é o segundo best-seller dele, que é na verdade, uma evolução do primeiro, que o primeiro chama Empresas Feitas para Durar. E a segunda é Empresas Feitas para Vencer. E foi quase natural essa evolução de um livro para o outro, porque, na verdade, ele percebeu que as empresas, de fato, duradouras, né, já dando um pequeno spoiler aqui, mas são empresas, em geral, excelentes. Ou existem empresas que são duradouras que não se tornam excelentes. E, na verdade, o fato, que talvez a essência do sucesso não seja ser duradoura, mas ser excelente. E aí ele trouxe, então, uma outra perspectiva sobre esse tema, né? Sobre entender como as empresas funcionam, como o mercado funciona, mas a partir de uma perspectiva diferente do primeiro livro. E não apenas como uma empresa duradoura, mas como uma empresa que traz resultados excelentes. Que a empresa, sendo excelente, ela consegue perdurar aí no mercado, né? Acho que a ideia foi essa. Exatamente. Bom, e por que a gente resolveu falar sobre esse livro em específico, né? Porque é um livro referência já, mas acho que a primeira coisa é que ele é essencial para quem não quer permanecer na média, né? A gente fala aqui de empresa exponencial, então a ideia é que a empresa permaneça crescendo e as nossas dicas vão sempre nessa direção por aqui. Então, a gente até falou num episódio anterior, Will, sobre como destravar o nível 4 da empresa. Trouxemos esse livro muito porque está muito em linha com o que a gente fala por aqui. Mas tem alguns destaques também, né? O próprio Jorge Paulo Lemann,
usa esse livro, ele tem até uma frase que bastante marca, né, a excelência do Jim Collins nessa área. Ele fala que algumas das decisões empresariais mais importantes que eles tomaram nos negócios deles foi com o apoio desse raciocínio lógico do Jim Collins. Jorge Paulo Lemann, que é um dos fundadores da Ambev, né? Isso, exatamente. E ele, que é uma empresa de enorme sucesso, talvez uma das maiores empresas, se não a maior empresa brasileira aí, que atingiu mercados internacionais. Nível mundial, isso. E é uma empresa muito conhecida pela sua cultura de alto desempenho, etc. E ele diz, né, de fato, é um livro de cabeceira aí do Lemann, e que muitas decisões da Ambev foram tomadas com base neste livro, nesta obra aqui. Então, não é pouca coisa não, gente. Presta atenção, tem sites aqui que você já vai poder, provavelmente, ouvindo esse episódio, já vai poder extrair esses insights e pensar, putz, é algo que eu preciso, talvez, mexer na minha empresa, é algo que eu posso evoluir. Ou então você vai até se sentir aí dentro dessa categoria de empresas feitas para vencer, né? Eventualmente você vai falar, pô, tem coisa aí que a gente já faz e é mais ou menos isso, né? Então, acho que é bem legal trazer isso, essa palavra excelência. Eu digo que eu posso até dizer que ela é sinônimo de algumas outras palavras que a gente acaba usando no dia a dia. E significa a mesma coisa, por exemplo, alta performance ou alto desempenho, traduzindo aqui em português, alto desempenho. Então, tem a empresária que fala, pô, eu queria ter uma empresa de alta performance, eu queria ter uma empresa de alto desempenho. Uma empresa exponencial, que é essa essência que a gente busca captar também, dando esse nome de empresa exponencial, essa empresa que tem alta performance, que tem excelência. E a maestria, né, que também é uma coisa que a gente acaba falando, inclusive é um valor lá na Valorize, né, que a gente tem, é o primeiro valor dentro da nossa lista de valores da nossa cultura, que é maestria, que é buscar a excelência. E o interessante é que essa palavra, ser excelente, o Jim Collins ele não fala isso, mas é uma percepção minha, na verdade. Eu falo que ser excelente não é você ser o melhor, mas é você querer ser o melhor. São coisas diferentes. Ter isso em vista e trabalhar para alcançar, né? E tem pessoas que a gente conhece pessoas, né? Provavelmente cada um de vocês que estão ouvindo a gente já teve relacionamento com pessoas assim que elas têm essa motivação intrínseca. Elas querem ser excelentes. Tudo que elas fazem, elas querem ser o melhor naquilo. Por mais que não sejam os melhores eventualmente, mas elas querem ser. E ser excelente e ter essa mentalidade é o que vai promover a empresa a esse patamar aqui, que seria o nível 4 também, como a gente pode dizer aí, com base no outro episódio que a gente trouxe sobre o ciclo de vida das organizações. Isso mesmo, Will. E você pode falar um pouquinho mais sobre qual foi esse método de pesquisa que deu origem para o livro? Porque acho que tem alguns detalhes que seriam legais de passar para o pessoal. Porque ele não é um livro, simplesmente, tem algumas ideias aqui, juntei. Não, ele é um livro que ele demorou 5 anos só de pesquisa sendo feita, envolveu mais de 20 pessoas. Então foi de fato uma pesquisa com rigor muito grande, científico, utilizou um método científico, né? O Jim Collins ele é acadêmico também, como consultor, professor, então ele trouxe essa visão científica, acadêmica para o negócio. Foi uma pesquisa, não é abrir caixinha de pergunta, abrir um Google Forms e mandar para uma meia dúzia de gente, não. É uma pesquisa que envolveu realmente uma metodologia, uma análise qualitativa, através de entrevistas com os próprios executivos das empresas, com o mercado, a curadoria de várias notícias, artigos, é uma pesquisa qualitativa e também quantitativa, porque se fala sobre preço de ações, evolução de retorno das ações ao longo do tempo, se fala sobre faturamento das empresas, se fala sobre lucro, se analisou tudo isso para assim chegar no resultado. Então, é uma obra que tem que ser valorizada de fato, tem que ser valorizada porque deu trabalho, é uma coisa que não é trivial, inclusive muitos conceitos que a gente vai falar aqui que tem no livro são coisas totalmente surpreendentes, na verdade. São novas, eventualmente a gente nunca pensaria isso de forma intuitiva e surpreende, a gente vai falar logo mais. E ele ter conseguido fazer isso em território americano, né, que são grandes empresas de referência que estão aí mundo afora. Você pode exportar esse modelo corporativo americano, que é talvez o modelo mais conhecido, né, e o modelo talvez de maior sucesso, não dá para negar isso. Então você pode exportar esse modelo que funciona no mercado americano, que foi o mercado que ele analisou, para o mercado mundial, para outros países, etc. Né? E no final das contas ele chegou, com esses estudos em 2 grupos, na verdade. Quando ele foi fazer utilizando esse método, ele separou essas empresas em 2 grupos. Então ele separou empresas que são feitas para vencer. São 11 empresas que eles perceberam que elas, de um momento para o
teve um determinado momento da sua trajetória que elas começaram a gerar muito valor, de forma consistente. Então elas saíram de um platô, de um nível médio, para um nível mais alto. E aí ele vai olhar o que aconteceu naquele ponto de transição. Certo. E ele chegou em 11 empresas que conseguiram fazer isso de uma forma sistemática. E tem um outro segundo grupo, que é o que chama grupo de controle. Ou seja, são empresas que, em tese, tinham a mesma performance das empresas feitas para vencer em um determinado momento do tempo, mas que, enquanto as empresas feitas para vencer valorizaram, ganharam mercado, ganharam valuation, né? Ganharam valor sobre as suas empresas, retorno para os sócios, etc., as outras continuaram no platô. E é um grupo de controle, porque a gente poderia dizer assim, determinada empresa ela estava num mercado que foi muito favorável, aconteceu uma inovação, aconteceu uma demanda, uma mudança de comportamento do consumidor que levou essas empresas a terem essa performance melhor ao longo do tempo. Só que a empresa do grupo de controle estava no mesmo mercado. Só que ela não conseguiu. Então a gente vai tirando essas, vamos dizer, situações de acaso que podem ter levado a empresa. A gente vai conseguindo ter isso. E ele percebeu, né, que tinha empresas que, de fato, em 15 anos evoluíram constantemente, geraram maior retorno para os sócios, tiveram maior valor computado a si mesmo, enquanto as outras empresas não. E aí ele vai fazer essa análise, essa pesquisa qualitativa e quantitativa dessas duas empresas, desses dois grupos, desses dois grupos. Eu acho que você trouxe esse panorama e é bacana falar também do nome em inglês, né? Porque em português é empresas feitas para vencer, mas em inglês é good to great, então seria do bom ao ótimo, né? Do bom ao excelente. Mostra bastante essa ideia que ele quis passar, né? Nesses ensinamentos e nessa pesquisa, como que as empresas conseguiram tanto destaque a ponto de desbancar esses seus concorrentes, né? Então, passando de um nível para o outro. Você pode falar um pouquinho mais da ideia geral aí do livro? Ele chegou num modelo, né? O resultado final, ele separou então esses dois grupos, o grupo de empresas feitas para vencer e o grupo de controle, e ele conseguiu identificar alguns padrões que, de fato, ocorriam entre as empresas dos dois grupos. E esses padrões ele dividiu em 3 dimensões. Certo. Tá? Ele percebeu que uma dimensão eram as pessoas disciplinadas, a segunda dimensão era o pensamento disciplinado e a terceira dimensão eram as ações disciplinadas. Tá? Essa palavra disciplinada ela vai aparecer ao longo do livro todo, vocês vão entender o porquê. É o conceito-chave dele, é a disciplina para chegar na excelência. Exatamente. Né? E aí essas dimensões, cada dimensão ela tem 2 critérios ou 2 fatores que influenciam a empresa a se tornar uma empresa excelente, que a gente já vai falar. Isso seriam as práticas, né, que as empresas podem aplicar nos seus negócios para conseguir alcançar cada vez mais a excelência. Isso. Então, antes da gente continuar nessas principais lições, né, vão ser 6, né, Will? 6 critérios que as empresas precisam atender para se tornar excelentes. São 6 critérios, 2 em cada dimensão. A gente vai aproveitar para chamar o pessoal para fazer algo diferente, mais uma coisa diferente nesse episódio, que é ir lá no Instagram, @willbrandão_exp, tira uma foto da onde que você tá assistindo, né? Onde que você ouve o nosso podcast. Tá no carro, tá em casa, lavando a louça, né? Tem muita gente. Você, inclusive, faz bastante Eu tenho isso. muita curiosidade. Então a gente quer saber onde é que vocês ouvem o nosso podcast. Tira uma foto e marca lá no @willbrandão_xp que a gente vai repostar também. Legal, manda lá. Eu tenho muita curiosidade de saber. Teve bastante gente, né? Teve um pessoal que tava viajando uma vez e falaram que fizeram uma viagem longa e foram ouvindo todos os episódios do podcast, marcaram a gente. Foi super legal saber. Tem gente saber. que vai no trânsito é o mais comum, né? Então se você tá no trânsito ouvindo já, obviamente, se estiver dirigindo não pega no celular, mas quando parar tira uma fotinho, já manda aí pra gente. Tá na academia também, acho que é o segundo, ou fazendo uma atividade física, né? O segundo momento, lavando louça, eventualmente fazendo atividades aí de rotina, ou até no próprio momento de trabalho, onde alguns empresários, principalmente empresários já mais estratégicos, eles têm um momento de desenvolvimento pessoal, de estudo, e eles colocam o podcast para rodar e se desenvolverem também. Então coloca aí, manda aí que a gente compartilha lá no nosso Insta também. Fechou? Show. Vamos para os nossos passos aqui, né? O que o Jim Collins traz no livro dele, que são critérios que atendem a uma empresa excelente. Legal, né? Ele começa falando, primeiro ele traz um insight aqui, de que o bom é inimigo do ótimo. Ai, tem uma frase sobre isso. Posso falar uma frase que eu destaquei?
Assim, que ele diz que a grande maioria das empresas jamais se torna excelente. Porque já é suficientemente boa, assim. Ela entende que isso tá ótimo, né? Onde ela tá. E aí ele coloca que esse é o principal problema dessas empresas. Que elas se enxergam num patamar que já tá bom. Por que ele diz que o bom é inimigo do ótimo, né? Porque o bom, ele gera conforto. O que tá bom, gera conforto, né? Time que tá ganhando não se mexe, né? Já diria o poeta. Então o bom, ele gera conforto. E o conforto leva à decadência. Né? Porque quando você tá confortável numa situação, você para de se preocupar, você para de analisar o seu ambiente externo, você talvez largue um pouquinho mão do seu ambiente interno, então sua cultura começa a se perder, sua eficiência operacional começa a se perder, eventualmente você está num momento confortável, está ganhando dinheiro, está tendo liberdade financeira, às vezes liberdade até de tempo, então você fica numa zona de conforto de fato, e isso vai te levar, normalmente leva as empresas decadentes. A gente tem várias empresas que passaram por isso, e esses dias eu estava até ouvindo um documentário sobre a história da Kodak, Kodak era a principal empresa, né, em termos de filmes fotográficos, na época da máquina analógica. E, de repente, a Kodak, a invenção da máquina digital, não só com a invenção, né, mas com a disseminação dos smartphones, etc., a Kodak ela simplesmente sumiu, declarou falência em 2012. Então, como é que você sai uma empresa líder de mercado com 80% de market share para uma empresa que quebra isso em intervalo de 10 anos, praticamente, né? E sendo que a própria Kodak é quem inventou a máquina digital. Olha que louco isso, né? Ela trouxe a inovação, né? Ela trouxe ela o produto. Era a dona ali da ideia. Exato. Mas assim, porque ela estava confortável naquela situação de filmes fotográficos, de revelação. Tava funcionando. E ela quis se manter naquele mercado. A Blockbuster passou por um momento muito parecido muitas empresas, com isso. né? Muitas empresas também. A Blockbuster com a Netflix, etc. Então, assim, tem vários casos que a gente poderia falar aqui e que conforto leva à decadência. Né? Inclusive, eu gosto de futebol, né? Só um pouquinho. E a gente... meu time, por exemplo, é um caso clássico disso. O meu time é um caso clássico. Eu sou São Paulino. O meu time, ele sempre, por 20 anos, ele foi um time que ele foi considerado como uma referência. Referência de gestão, referência de estrutura, de qualidade técnica, de filosofia de futebol. E de 10 anos pra cá não ganha mais nada. Não ganha mais nada. Esse time, por exemplo, São Paulo, como outros que aconteceram a mesma coisa, a gente pode pontuar vários times grandes que acontecem a mesma coisa, até de repente num extremo de ser rebaixado, etc. Tá numa zona de conforto. Ele se acomodou. O time se acomodou, então quando você se acomoda, você também começa a ter desperdícios no seu negócio, então você começa a fazer aquisições erradas, você começa a perder o foco, e aí o negócio decai. Desanda, não tem jeito. E não tem jeito. O mercado, ele vai... o mercado é o teu adversário. Então você tem um concorrente, ele é o teu adversário. Então o adversário, ele tá se fortalecendo e você tá se enfraquecendo. Não tem chance do seu negócio ele continuar no mesmo nível de resultado. Ele vai começar a cair. Então a excelência, ela é inimiga. O bom é inimigo do ótimo, né? Ou seja, o ótimo a gente pode traduzir aqui pelo excelente, e o bom seria a média. Tá na média, tá bom assim. Né? Então, se preocupar com isso é a primeira lição que ele faz, né? Então, se você tá numa zona de conforto aí, famosa zona de conforto, né? Como acaba sendo um pouquinho clichê, todo mundo fala de zona de conforto, tem que sair da zona de conforto, mas ele traz isso de uma maneira mais sofisticada, que ele explica e tem muita lógica. A gente já viu isso, presenciou isso ao longo do tempo muitas vezes, né? Tem que ter em mente, né, que você quer o ótimo, que você quer o excelente. Pra ter em mente isso, a disciplina ajuda, pra você se manter focado para alcançar aquilo. Na verdade, a disciplina, né? A gente comentou das 3 dimensões aqui. A disciplina, ela tá nas 3. A disciplina é a chave para o negócio acontecer. Então, em geral, empresas excelentes, elas têm intrinsecamente uma disciplina muito forte nesses 6 critérios que a gente vai passar aqui. Perfeito. Tá, então beleza. Já falou do como ele começa o capítulo, né, como ele começa o livro, falando aí sobre a diferença do bom e do ótimo. E agora, então, vamos falar dos critérios, de fato, que influenciam. Qual que é o primeiro critério, dentre os 6 critérios que você falou que existem aí? Essa foi a primeira parte do livro, né? Que ele começa falando sobre essa mentalidade mesmo, sobre o bom ser inimigo do ótimo. Essas empresas que querem buscar excelência têm que manter isso no foco. E qual que é o primeiro critério que essas empresas têm que atender? Então, são 6, né, que a gente falou. Isso. O primeiro desses 6 é? O primeiro critério é liderança nível 5. Então, a gente, dentro da dimensão pessoas disciplinadas, primeiro critério é liderança nível 5. Então, em geral, essas empresas se tornaram boas para excelentes
elas começaram ou tiveram durante esse período um líder nível 5. Em geral, o líder nível 5 não é aquele tipo de líder que vem à mente quando a gente pensa em grandes líderes, em grandes CEOs. A gente pensa em gente famosa, Pensa em pessoas públicas, marcantes. É. Não é isso, tá? Pelo contrário. Em geral, o líder nível 5, ele é uma pessoa tímida, reclusa, ou seja, uma pessoa na dela, mas que ao mesmo tempo possui uma ambição, usando termos do próprio Jim Collins, inabalável. Então são pessoas, de certa forma, mais retraídas, não necessariamente fechadas de uma forma geral, mas são pessoas que não gostam da exposição pública, por exemplo. Não aparecem tanto. Não aparecem tanto, mas que dão muito resultado. E elas possuem dentro de si uma ambição muito forte, um desejo de se tornar excelente, um desejo de vitória muito forte dentro delas, né? Então é quase como uma mistura. Ele diz aqui entre humildade pessoal e firme vontade profissional. Esse líder, esse tipo de líder, ele praticamente não enxerga outra maneira de fazer as coisas. Ele não enxerga não ser excelente como uma coisa primordial, como uma premissa daquilo que ele está fazendo. Então ele está sempre pensando no melhor pro negócio. Profissionalmente, ele é um cara que ele abdica, ele não tem aquele super ego. Não quer o holofote. Não nele. é o Elon Musk, não é esses caras, Jeff Bezos, não são esses caras. Pelo contrário, são pessoas muito mais fechadas, muito mais retraídas, mas que dão um resultado absurdo e que, de fato, fazem as empresas se tornarem excelentes e muitas vezes de forma inconsciente. Legal, você tá ouvindo, você já sabe. De repente você fala, pô, eu não tenho muito esse perfil, vou ter que passar a ter. Você pode trabalhar isso com o tempo, né? Desenvolver isso, inclusive com profissionais aí mais especializados nesse sentido mais terapêutico, mas de uma forma geral, eles atuam de uma forma quase que natural. Então eles assim, têm um ego mais baixo e o negócio deles, para eles o sucesso deles é o sucesso da empresa, né? Então estão focados aí nessa missão profissional de ter a empresa com os melhores resultados possíveis. Exatamente. E eu diria que eu colocaria, por exemplo, se fosse colocar em valores dentro da nossa ótica do tripé financeiro que a gente fala, que vem dentro da cultura da empresa, que é a missão, visão e os valores são os comportamentos que as pessoas devem ter dentro do negócio. Eu diria que, nesse caso, a gente pode traduzir aqui em humildade, maestria, que é o próprio valor da Valorize, e a accountability, que é um conceito também que é um valor da Valorize, e que a gente já até comentou sobre ele, que é um senso de responsabilidade muito forte. Então, aquela pessoa que se preocupa com o entorno de que o meio é como se fosse dele. E o meio estando bom, ele está bem também. Né? Perfeito. Em geral, também, esses líderes nível 5 são profissionais de carreira dentro da empresa. Tá certo. Não são aqueles figurões contratados para mostrar para o mercado que você está disposto a mudar, que você está querendo trazer uma inovação. Que tá ali já... É alguém que está trabalhando de uma forma consistente ao longo do tempo evoluindo junto com a empresa também, né? Exatamente. Então, normalmente, são 10 dentre os 11 empresas de sucesso, 10 eram profissionais de carreira dentro do negócio. E o outro que não era de carreira, a única empresa que não era de carreira era herança. Mas não foi alguém contratado. Provavelmente alguém que já ambientado também naquele espírito de excelência que a empresa tinha, né, antes dele começar. Uma visão diferente aí que o Jim Collins traz pra gente. E tem uma passagem aqui no livro, Nai, que eu acho bem interessante de mostrar, que é quando ele faz uma metáfora entre a janela e o espelho. O que ele fala em relação a isso? Que o líder de nível 5, eles olham na janela na hora de atribuir o sucesso, de dar o crédito quando as coisas vão bem. O que é olhar na janela? É você dar o crédito como alguém de fora, como alguém externo. Então não é ele o responsável pelo sucesso, mas a equipe. Alguns falam até os parceiros. O apoio que teve, né, da liderança. Alguns mencionam que é sorte. Então olha que interessante, eles não se autocreditam o sucesso. E eles olham no espelho na hora de atribuir a culpa. Quando as coisas não vão bem. Eles tomam pra eles. Então eles entendem que eles são os responsáveis por aquele problema. Que eles levaram aquilo, que eles precisam tomar alguma atitude. Então essa metáfora é muito interessante, né? Você que tá ouvindo a gente, quando as coisas vão bem, você olha no espelho, você olha na janela. E quando as coisas vão mal? Você atribui a culpa a terceiros ou você se autorresponsabiliza, tá? Isso é talvez uma reflexão que você já vai ter um entendimento se você é um líder nível 5 ou não.
Ótimo, Will. Interessantes reflexões que ele traz aí. Quebra mesmo com o padrão que a gente está acostumado a ver na mídia, né? Que é o que sai na mídia. Empresas muito grandes, líderes, né, muito famosos, mas não necessariamente é isso que faz a diferença para as empresas excelentes. E aí, com base em fatos aqui, dados que foram analisados, né, por longos 5 anos e com bastante empresa já grande consolidada no mercado. E o segundo critério, qual que seria? O segundo critério é primeiro quem, depois o quê. O que ele quer dizer com isso, tá? Que o empresário, a empresa que quer se tornar excelente, ela tem que pensar em quem ela contrata ou em quem ela tem no time acima de tudo. Ou antes de tudo, na verdade. Antes de bolar o que ela quer fazer, onde ela quer chegar, ou seja, antes de montar a sua estratégia, ela ter pessoas certas no time, as pessoas excelentes no time. Ele fala até essa frase no livro, né? Que os líderes de nível 5, né? Eles não começam implementando uma nova visão ou nova estratégia na empresa. Eles começam por esse passo que você está passando agora, que é Exato. Foco nas pessoas certas. Foco nas pessoas certas, né? É claro que ele diz que a estratégia importa, é necessário ter uma estratégia, mas não adianta nada você ter uma excelente estratégia com as pessoas erradas. Né? Existe até um ditado, eu não sei exatamente quem é o autor aí dessa citação, que diz assim, uma excelente estratégia com pessoas ruins não gera resultado. Uma estratégia mediana com as pessoas ótimas conquista o mundo. Você precisa ter estratégia, você precisa saber o teu caminho, mas se você fizer isso com as pessoas certas dentro do barco, a chance do seu negócio dar certo e de se tornar uma empresa excelente são altas. Eu sempre brinco, eu tenho uma frase que é colocar a bunda certa na cadeira certa. É sobre isso, né? Você ter as pessoas de fato que vão te ajudar, estão engajadas e que tem essa motivação intrínseca. Porque é muito frustrante, às vezes alguns empresários que ouvem aqui a gente, ele vai saber do que eu tô falando. É muito frustrante você ter esse espírito de excelência, você querer buscar o melhor para o seu negócio, mas você não sentir isso das demais pessoas. Sente que a equipe não tá junto com você. Você percebe que a equipe não tá junto. E aí você fala, putz, parece que só eu tô fazendo a correria para isso aqui acontecer. Parece que só eu quero que dê certo. O que tá acontecendo com a minha equipe? Por que eles não ligam pro meu negócio? Eu já vi isso de empresário. Obviamente, já senti isso também dentro da própria empresa, né? Normal, não é todo mundo que você vai conseguir colocar, que vai ser de alta performance aqui contigo. Ao longo do tempo você vai amadurecendo. O ideal é que você vai cada vez mais tendo pessoas certas dentro do time. Mas é normal em alguns estágios você errar na contratação, você não ter a pessoa certa e você se faz esse questionamento. Pô, será que só eu tô pensando no meu negócio? É uma dor muito forte, né? E provavelmente porque você não tem a bunda certa e na cadeira certa. Então, para quem já tem uma cultura estabelecida, já fez o código de cultura da empresa, se contrata mais pelo técnico, esquece o comportamento, isso vai afetar a cultura e, enfim, todo o desempenho do negócio. Em geral, o empresário ele contrata pelo técnico e demite pelo comportamento. Então, se ele inverter essa lógica, se ele contratar pelo comportamento, as chances dele gerar uma demissão são baixas, porque se você tem um comportamento certo, mesmo que tecnicamente a pessoa não tenha o conhecimento adequado, ela vai se desenvolver para conseguir atingir a excelência no que ela faz. Então, talvez você tenha que fazer um investimento, mas você está fazendo investimento na pessoa certa, ao invés de manter uma pessoa mediana ou fraca. Né? Eu já vi até empresário falando assim, ó, tava fazendo processo seletivo e de repente veio uma pessoa muito boa. Mas a vaga não cabia pra ela, já tinha uma pessoa muito boa pra vaga. Só que eu vi ela e eu achei que ela ia ser excelente pra alguma coisa dentro do negócio. Chamei, porque eu falei assim, melhor ter essa pessoa, porque ela tem um comportamento que eu acho que vai contribuir com a empresa. Depois a gente vê o que ela faz aqui dentro. Empresas pequenas eu já vi acontecendo bastante. Nós já fizemos isso, né? A gente já abriu o processo seletivo pra uma vaga. Sim. E chamamos uma pessoa que para outra vaga, que nem estava aberta, mas a gente falou, a gente precisa dessa pessoa, é muito boa, a gente contratou também. Então acontece... Foca no comportamento que ela demonstrou ali, né? Isso, exatamente. Essa analogia do barco, de ter pessoas remando, ele usa muito, né? Então, ter pessoas remando junto com você no objetivo da sua empresa. Então, por isso, primeiro quem? Não adianta você saber onde você quer chegar, você não tem pessoas remando contigo. Então, você precisa montar a tua equipe e definir onde você vai chegar. Né? Então, e em geral, né, ele diz que essas pessoas que têm esse apetite, essa motivação intrínseca, o lado financeiro não é tão relevante assim para ela se manter dentro da empresa, para ela buscar carreira dentro do negócio, até para ela trocar. Então, quando você traz isso, olha que interessante, você
você tem pessoas ambiciosas, mas não só financeiramente, mas com o simples desejo de se tornar o melhor, né? Então são pessoas excelentes de fato. E ele faz até uma crítica também a algo que ele chama de gênio de 1000 auxiliares. O que é isso? Que ele percebeu que existe nos grupos de controle. Essas empresas... Certo, as outras empresas que não atingiram o patamar excelente. Exatamente. E aí, o que seria esse gênio de 1000 auxiliares? Ele diz que, em geral, essas empresas têm um grande líder, e esse grande líder tem dezenas de pessoas abaixo dele, mas que não tem a competência que ele tem. Isso pode ocorrer por ego, medo, né? No caso de você ter alguém ali brigando, disputando com você a atenção do mercado. É aquele cara que não contrata gente melhor que ele, assim. Pessoa que ele enxerga que é melhor que ele. Ele se sente... Ele entra no modo de defesa nesse sentido, né? Porque ele vai se sentir ali... O ego dele vai falar, pô, como é que eu vou ter alguém melhor que eu? E como é que vai ser isso? Como é que eu vou ser o líder desse cara? Então, existe isso, né? E, em geral, quando essa pessoa sai da empresa ou quando ela para de performar, a empresa desaba. Porque são só auxiliares, talvez não no mesmo nível de comportamento desejado, nem no mesmo nível de comportamento de conhecimento técnico também desejado. Então você destrói a empresa, você está na mão de uma pessoa. Essa pessoa não formou novos líderes, né? Enquanto que nas empresas excelentes, essas em geral, existem grupos de conselho de pessoas de alto nível de excelência, de comportamentos, de críticos, comportamentos analíticos, comportamentos pró-empresa, e que, em geral, o CEO ele é talvez uma figura menos importante dentro desses debates, dentro desses conselhos. Não que ele não seja importante, mas ele não é ele é um cara que ele vai mais fazer perguntas do que dar respostas. É um trabalho quase de mediação, porque ele tem uma equipe boa que vai poder olhar e ter um entendimento do que precisa ser feito. É bem interessante essa análise que ele traz, né? E fica bem claro nesses estudos que ele fez, nessas comparações entre os grupos. Então, primeiro foca em quem vai fazer, né, determinada, né, ação dentro da empresa. Foca em montar seu time de performance, de alta performance. Depois, e define depois sua estratégia. Perfeito, muito bom. E o próximo critério, Will? O próximo critério ele chama de verdade nua e crua. O que ele quer dizer com isso? Que essas empresas elas possuem disciplina para enfrentar a realidade. Então, não são pessoas que omitem o que está acontecendo, que às vezes até intuitivamente ignora algo que está acontecendo no seu mercado porque tem medo de que aquilo vai mexer com o negócio dela. E o mercado está aí, o mercado não... né, você querendo ou não, o mercado se movimenta, principalmente hoje em dia, que tudo está muito acelerado, as mudanças tecnológicas, as informações ocorrem de uma forma muito acelerada. O mercado ele vai querer ou não. Os taxistas queriam que o Uber chegasse, se instalasse? Não, mas não tem jeito, não depende do mercado, depende do sindicato. Ali é uma mudança positiva para o consumidor. E esse mercado ele vai se mudar, vai se mexer ao longo do tempo. E a empresa que ela tem a disciplina para enfrentar essa realidade do que está acontecendo... Ela olha, ela reconhece que aquilo está acontecendo. Ela não fala, não, deixa isso aí que agora não vai dar em nada, não. Ela tem mais chances de sucesso. Ela encara de frente. Ela tem mais chances de sucesso. E ele diz, né, ele até brinca aqui, que existe o paradoxo Stockdale. O que é o paradoxo Stockdale? É baseado, né, numa analogia também de um militar que lutou na guerra do Vietnã, lá pelos Estados Unidos, né? Teve a guerra do Vietnã. O militar chama Jim Stockdale. Não sei se ele era coronel, tenente, algo nesse sentido. E ele foi pego em campo, foi capturado lá no Vietnã, né? E dentro desse momento que ele foi capturado, ele sofreu diversas... torturas, né? Diversas torturas, diversos momentos ali de realmente... talvez quase morte, né, dele, enfim. Buscando declarações, buscando informações, buscando coisas que poderiam... dar vantagem o inimigo, no caso, dar vantagem, né? Para o inimigo, no caso, né? Nessa visão americana. Isso. E aí, ele se manteve fiel. Ele se manteve fiel aos seus princípios. Ele nunca entregou uma informação. Pelo contrário, ele começou, olha que interessante, ele ficava numa cela, isolado, e ele começou a criar um sistema de comunicação com outros prisioneiros, também americanos ou aliados ali dos Estados Unidos,
para eles passarem informação um com os outros, mesmo eles sabendo que poderia ser pego e até morto se ele fosse descoberto sobre isso. Então, quase uma espécie de código Morse, não sei exatamente qual era o modelo ali que ele inventou, mas ele começou, através de toques na parede, etc., a se comunicar com outros prisioneiros e o negócio foi evoluindo. Então, ele sabia da verdade, sabia do que estava acontecendo, só que ele tinha fé de que sairia e de que venceria, de que ele conseguiria sair daquela situação, de que ele poderia vencer aquela situação. Foi isso, na verdade, que deu essa força para ele não se entregar. Então, ao mesmo tempo que ele entendia a realidade dos fatos e tentava melhorar a realidade dos fatos, ele acreditava que ia sair vencedor. Então, é quase que por isso que ele chama de paradoxo de fato, né? Porque, ao mesmo tempo, você tem que ser crítico e entender o que está acontecendo, mas ter fé de que vai vencer. Isso Sim, que que você tá lidando com algo muito ruim, mas visando algo muito bom lá na frente, né? Exato. Então, ele diz que o líder, no caso, ele deve promover a verdade, né? Ele deve fomentar esse ambiente na empresa e a verdade deve prevalecer, porque tem muitos líderes que penalizam a verdade. Então, se vai um colaborador trazer uma notícia que talvez não seja tão agradável, ele vai ficar mal visto, não vai ter espaço de fala, e isso acaba minando, né, a sensação e o entendimento do que está acontecendo. Então, o líder, ele deve, sim, promover a verdade. Como é que faz isso? Ele até mostra meio que um passo a passo de como o líder deve fazer isso, né? O primeiro deles é algo que eu acabei de falar. O líder normalmente lidera com perguntas. Então, o líder ele vai ser um mediador. Então, é o líder de equipe, o líder da empresa, ele vai ser sempre o mediador das pessoas, buscando as informações que aquelas pessoas têm. Então, esse é o primeiro item que você pode fazer na promoção da verdade. O segundo é você se envolver no diálogo e aproveitar os debates. Então, tenta reunir sua equipe em alguns momentos ao longo do mês, ao longo do ano, e promover debates. E os debates, eles são sempre positivos. Então, normalmente, tem até um outro livro também que chama Os 5 Desafios da Equipe, e ele fala muito sobre isso, né? Empresas em geral que tem muito debate são empresas melhores, de empresas que todo mundo se conforma com o que está acontecendo. Todo mundo, ninguém questiona, não tem crítico, porque em geral as pessoas têm sim uma outra visão, só que elas têm medo de se posicionar ou têm algum tipo de bloqueio ali. Então, em geral, as empresas que têm fortes debates, alguns até mais ásperos, vamos dizer assim. Mais acalorados, são empresas que visam a excelência. E é normal, porque é muito legal quando você vê um debate, é claro, né, sem violência, gente, pelo amor de Deus, mas quando você tem um debate em prol de um objetivo, sim, isso é legal, sinal de que as pessoas estão preocupadas, porque ninguém vai querer se indispor com outra pessoa se ela não está realmente preocupada, não quer realmente fazer aquilo acontecer. Então, o debate, ele mostra, a discussão mostra que as pessoas estão envolvidas com o seu negócio. E mostra que as pessoas estão pensando ali, né? Estão analisando com crítica o que está acontecendo. E essa preocupação delas é importante, você entender que a tua equipe está no mesmo barco que você, remando para o mesmo lugar. E você vê essa preocupação, entender que as pessoas estão ali, pensantes no dia a dia e realmente enxergando soluções para problemas que vocês estão tentando resolver no teu mercado. Um outro tópico que ele diz é: faça autópsias, mas não jogue a culpa nos outros, tá? Fazer autópsia é o quê? Aconteceu uma situação, você vai investigar o que aconteceu. Eu tenho um outro termo, né, que a gente chama hoje, que é debriefing. O que é o debriefing? Ele é o briefing. Normalmente ele ocorre no começo de um projeto. Então, você vai fazer o levantamento das informações, da direção que o seu negócio tem que ter, daquele projeto. E o debriefing, ele é após. Então, quando ocorreu o fato, você faz um debriefing, que é exatamente essa autópsia, entre aspas, né? Você buscar de uma forma muito analítica e criteriosa o que está acontecendo. Então, faça autópsia, mas não jogue a culpa nos outros. Então, a responsabilização pode acontecer, mas não é o principal motivação de você fazer a autópsia. Então, se você descobrir que tem um problema, primeiro, busque entender o que está acontecendo. Se for necessário fazer a responsabilização, você faz, mas evite ficar jogando culpa simplesmente por jogar, por querer incriminar o outro. Isso serve, acho que, para a vida, de uma forma geral, né? E depois também ele diz aqui que crie mecanismos de bandeira vermelha, red flag, né? O que são essas bandeiras vermelhas? São mecanismos que uma pessoa dentro da empresa pode acionar e essa pessoa ela vai ser inteiramente ouvida naquele momento. Ele usa um exemplo de na sala que ele deu aula, ou ele não lembro agora se ele estudou ou ele era o professor, que o aluno
ele tinha uma bandeira vermelha que ele podia levantar uma vez por semestre. Aquela bandeira vermelha, quando o aluno levantava, é porque ele tinha algo a falar e todo mundo tinha que escutar e discutir sobre aquilo. Então é você gerar uma informação que ela não pode ser ignorada. Então você cria um mecanismo, sei lá, às vezes um alerta que seu funcionário pode te dar. Ou alguma situação que é muito crítica, de repente, que precisa ser... Sim. Né, ou até uma bandeira vermelha, de fato, né? Alguém levanta a bandeira ali numa reunião de conselho, numa reunião de equipe, etc. Interessante. É sobre isso, tá? Que ele diz a questão da verdade nua e crua. Então, a disciplina vem... Então, a gente tá falando sempre de disciplina. Então, a primeira dimensão, pessoas disciplinadas. O primeiro fator é você ser um líder nível 5, que é um líder disciplinado, pensando no melhor para a empresa. E segundo, ter uma disciplina para ter as pessoas certas no barco. Isso é a dimensão de pessoas disciplinadas. E nós estamos agora na segunda dimensão, daquelas 3 dimensões que a gente falou, que é a dimensão de pensamento disciplinado. Tá bom. Então, você ter a verdade nua e crua é você trabalhar esse pensamento, você entender o que está acontecendo e poder refletir sobre isso. Bom, agora a gente vai para o quarto fator, dentre os 6 responsáveis por empresas boas se tornarem excelentes, que é o conceito porco-espinho. Estranho, né? Que pensar em porco-espinho não me diz nada. Porque a gente vai pensando no leão, né? O leão da força, liderança. E o porco-espinho? O porco-espinho, ele é meio desengonçadão, assim, né? Então, não vai ter que explicar melhor, Will. Vamos lá, vamos explicar o conceito porco-espinho, que pra mim, na verdade, é o elemento central do livro, talvez o ponto mais destacado dessa teoria, uma coisa talvez um pouco mais elaborada, mas que ele consegue transformar um conceito complexo em algo simples dentro desse conceito porco-espinho. Então, ele brinca, né, que ele compara a raposa com um porco-espinho. Então, a raposa, em geral... ela é muito sagaz, né, astuta, assim, ela tem várias estratégias, a gente sempre tem essa visão da raposa como um animal muito inteligente. E o porco-espinho, ele só tem uma estratégia, que é quando alguém ataca, ele se fecha. Então a raposa, ela sabe muitas coisas, mas o porco-espinho sabe a coisa mais importante e que faz com que ele tenha sucesso. Então a raposa, ela pode pensar em se esconder, ela pode pensar em atacar rápido, ela pode pensar em criar uma estratégia que ela quiser. Mas o porco-espinho vem da raposa, ele se fecha. E a raposa se afasta, ela hesita nesse momento do bote, porque ela sabe que ela vai se machucar. Então essa analogia, o que ele está dizendo na verdade? Que a precisão, ou seja, você saber uma coisa e fazer essa coisa certa, é melhor do que a diversificação. Tem muitas opções, muitas estratégias, ideias. Muitas coisas, né? Em geral, quando você tem uma diversidade muito grande de estratégias, de focos, na verdade, porque focos é uma palavra que não existe plural, né? Então, quando você quer ter várias coisas, você não prioridade, né? Você não consegue focar em tudo. Então, você vai ter que determinar uma coisa só. Em geral, você perde consistência quando você quer fazer muitas coisas. Enquanto quando você faz uma coisa, você costuma ter disciplina para executar de uma forma melhor. A disciplina entrando de novo. Então, é sempre uma briga entre inconsistência e disciplina. Então, a precisão... ela é relacionada ao porco-espinho porque ele tem uma só estratégia e ele se fecha e a raposa não tem sucesso independente de todo esse conhecimento, toda essa inteligência dela, né? E o que é o tal do conceito porco-espinho, que seria esse elemento que as empresas deveriam focar? É nesse elemento especificamente. As empresas precisam procurar encontrar o seu porco-espinho, é isso? O seu conceito porco-espinho. E para essas empresas, o que não estiver dentro do conceito porco-espinho deve ser colocado em segundo plano, deve ser ter menos importância, né? Não deve ser tão considerado assim. Então, o que é esse conceito porco-espinho? Na verdade, ele traz assim, 3 elementos compõem o conceito porco-espinho. E a interseção desses 3 elementos... Então, pense em 3 círculos. 3 círculos. Quase uma modelo piramidal aqui, né? Um triângulo. 3 círculos. Um em cima e 2 embaixo. Existe um ponto que une os 3. Sim. Essa interseção é o tal do conceito porco-espinho. É onde a empresa deve focar para se tornar empresa excelente. Sim. E segundo o Jim, né? Ele fala que... Jim, que eu já tô íntimo dele, né? E segundo ele, todas as empresas excelentes têm muito claro esse seu conceito porco-espinho, mesmo que seja também algo intuitivo, porque esse conceito foi ele que trouxe. Foi a equipe dele que desenvolveu esse conceito. Ele pesquisou com as empresas e encontrou esse padrão, que elas têm esse foco nessa única coisa que ele tá chamando de porco-espinho, é isso? Exatamente, né? É o elemento central de todo esse desenvolvimento das empresas. E qual é o primeiro
fator? Qual é o primeiro elemento? Ele diz que para determinar estratégias, essas empresas que se tornam excelentes, elas usam 3 coisas, né? 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? O primeiro é você definir a atividade na qual você pode ser o melhor do mundo. Então vamos lá. Demanda reflexão, tanto é que entender e definir, trazer o teu conceito Porcspin não é algo que vai vir de uma hora para outra. É algo que é um processo e ele mostra também como é que funciona esse processo, mas é algo que vai sendo definido e entendido ao longo do tempo. Na verdade, ele fala que não é algo a ser definido, é algo a ser compreendido. Tá? É diferente, porque você não consegue sentar e tomar uma decisão. O nosso conceito de Porcspin é esse a partir de agora. Não. Tá, você escolhe. Não, você pega o que você já Você tem que entender o que está... Exatamente, você vai entender, não é algo que você é bom. Às vezes é algo que você ainda nem é bom, mas que você pode ser o melhor do mundo. Mas você já vou explicar. Então, é algo que precisa ser compreendido. Então, por isso leva tempo. Então, a primeiro é a atividade no qual você pode ser o melhor do mundo. E aí, inclusive, isso que você comentou, Nai, ele faz até um alerta. Porque às vezes a competência, aquilo que você é bom, pode ser uma armadilha. Por quê? Se eu sou bom em algo, eu tendo a explorar e querer fazer mais daquilo, querer que minha empresa cresça naquilo. Só que não necessariamente eu vou conseguir ser o melhor do mundo. Vou te dar um exemplo. Eu nem era tão bom em matemática no ensino médio, etc. Né? Mas eu tinha sempre aqueles caras que eram muito inteligentes. Muito inteligentes, que os caras tiravam nota boa, etc. Aqueles caras eram bons em matemática. Só que existe campeonato de matemática. Tem gente que termina uma prova super complexa em 5 minutos, são grandes gênios. Esse pessoal que estudava comigo eram só bons. Eles tinham uma boa competência, mas eles dificilmente conseguiriam ser melhor do mundo. Provavelmente não, porque não eram aquelas pessoas também em níveis de superdotados. Eram pessoas só inteligentes, que entendiam e tinham competência naquela determinada atividade. Então, não basta você ter competência, você tem que ter uma visão de que você pode ser o melhor do mundo, tá? Então, que é aquela coisa lá do começo do livro que ele traz, de você ter em mente o que é excelente, que você quer, o que é ótimo. Aqui é mais do que querer, é poder ser o melhor do mundo. Então ele até brinca aqui, por exemplo, de algumas empresas, ele traz alguns exemplos aqui de empresas que eram boas, mas, por exemplo, a indústria farmacêutica, que perderam o mercado ao longo do tempo. E elas estavam sempre insistindo em desenvolver, em trabalhar aquele produto. Inclusive empresas excelentes, que elas estavam sempre querendo continuar naquele mercado. Só que, a partir do momento que elas perceberam que elas não iam conseguir mais ser o melhor do mundo, porque já tinham players muito grandes ali, algo que seria, assim, muito inviável elas conseguirem se tornar o posto de melhor do mundo naquilo, ou seja, primeiro lugar em termos de market share naquele segmento, quando elas perceberam isso e mudaram, se reposicionaram, mudaram sua atividade, mudaram sua linha de produtos, etc., aquilo que elas oferecem e produzem, elas conseguiram se tornar excelentes. Então teve esse ponto, cabe a cada um de nós, empresários, pensarmos, né? Nós estamos realmente fazendo aquilo que nós podemos ser o melhor do mundo? E pensar no seu diferencial, né? Eu estou gastando energia para ser o melhor do mundo ou eu estou gastando energia para ser bom apenas? Para estar entre o mercado, mas... eu não tenho potencial, não vou conseguir ser o melhor do mundo. E às vezes tem coisas que você não tem competência, mas que você pode ser o melhor do mundo. Por isso que é importante entender as oportunidades do seu mercado. Então é algo que às vezes você pode desenvolver e ser o melhor do mundo. Então, porque enxergou uma oportunidade, você tem as peças chaves ali para se encaixar, né? E aí você precisa, então, definir. Essa primeira coisa que você precisa definir dentro do teu conceito de Porcspin. O segundo é, o que aciona o seu motor econômico? O que seria isso? Qual é o indicador ou um denominador que vai representar que aquilo aumentando de forma consistente vai representar também a excelência, o caminho da excelência para sua empresa. Ou seja, que sua empresa está conquistando liderança e está conquistando também solidez, né? Uma empresa que tende a ser mais duradoura. Você falou uma palavrinha aí, Will, indicador, né? A gente fala, isso tem total a ver com gestão, com estratégia da empresa, né? Então, você escolhe o indicador que você vai medir ao longo do tempo para entender se tá no caminho para alcançar, né? Como é que tá o caminho? Não é nem se está no caminho, é como está o caminho para alcançar aquele objetivo que você quer. Sim. Nesse caso, o objetivo é ser o melhor, né? É ser excelente. A gente tem sempre, quando a gente faz o planejamento, a imersão com os empresários, né? Ensina a fazer planejamento estratégico, nós temos 2 etapas. A primeira delas é definir a visão, que seria basicamente... esse entendimento daquilo que você pode ser o melhor do mundo. E, em segundo, o seu objetivo estratégico, que seria exatamente esse denominador. Então, esse denominador ele deve representar esse sucesso do seu negócio. Então, quando esse denominador
quando você olhar para ele e ele crescer, significa que a tua empresa está a caminho da excelência, está a caminho de ser a melhor do mundo. Ao mesmo tempo, ela tende também a gerar uma solidez maior para sua empresa se tornar duradoura. Então, é aquilo que aciona o seu motor econômico. Então, em geral, você usa uma regrinha simples. Você vai pegar a palavra, você vai colocar o teu lucro por uma força que você acha que representa esse seu modelo de negócio. Então, por exemplo, eu posso colocar lucro por produto acabado. Eu posso colocar lucro por visita de cliente. Porque se eu conseguir atingir aquele resultado, se aquele lucro por visita de cliente aumentar, eu sei que o meu modelo de negócio está funcionando, eu estou conseguindo me tornar melhor do mundo naquilo. Por que é importante definir isso? Eu vou até dar um exemplo que ele também traz aqui no livro, que é uma rede de conveniências, vamos dizer assim, conveniências nos Estados Unidos, né? Então, assim, cada quarteirão, em geral, nos Estados Unidos tem uma Walgreens. Vende várias coisas. Eles têm um conceito de farmácia, com departamento, etc. Alimentação, tudo isso. E esse conceito de conveniência, o que acontece? Antigamente, a Walgreens, antes de se tornar excelente, que ela é uma das empresas dentro do grupo de excelência, eles tinham um denominador econômico que era lucro por loja. Então, cada loja tinha que... Então, eles olhavam o lucro por loja. Se o lucro estivesse maior, sinal de que a empresa estaria caminho do seu objetivo. Só que tem um porém. Eles acreditavam que poderiam ser a melhor rede de conveniências do mundo. Queria ser a melhor do mundo. Então, só que quando você trabalha o denominador lucro por loja, o que você está fazendo? O lucro ele é resultado entre a sua receita e os seus custos. Se você baixar seus custos, seu lucro, em geral, aumenta. Só que como que você vai se tornar a melhor rede de conveniência do mundo se está sempre cortando custos? Para você expandir, ter o lucro eles tinham uma ideia de expansão, né? Sim. Então, para expandir, tem que investir. Você não vai conseguir. E eles entenderam que se eles mantivessem essa visão de lucro por loja, não daria certo. Porque, por exemplo, os bons pontos, que são pontos mais caros eventualmente, eles não poderiam ser alugados. Eles não poderiam ser investidos, porque seriam pontos de maior custo. Reduzia também a questão de produtos, né? Oferta de produtos diferenciais. Qualidade, etc. Então, cadê a conveniência nisso tudo? Você acaba perdendo a tua essência. Exato. E eles perceberam que a melhor regra ali seria lucro por visita de cliente. Então, independente da região... Então, pensa assim, se eu estou numa região hoje menor custo, é uma região que o meu aluguel é mais barato, talvez uma região mais periférica, etc., o meu lucro por cliente, eu vou olhar meu lucro por visita de cliente. Então, se eu estou numa região mais barata, aquele lucro ele pode ser menor. Mas eu vou estar presente ali. Em compensação, se eu estiver num ponto mais caro, num polo ali dentro daquela minha cidade, numa região talvez de um alto poder aquisitivo, uma região talvez um aluguel mais caro, eu vou poder estar lá também, só que eu quero um lucro por visita de cliente maior. Entendi, porque aí você tá entendendo que tá crescendo, tá lucrando, só que não tem mais a questão do custo. E você tá a caminho de se tornar o melhor do mundo na sua rede. Porque atendendo mais pessoas, você foca em vender mais e melhor também para as pessoas, né, Will? Exatamente. E você pode ter, então, você pode estar presente num ponto mais barato, você pode estar presente num ponto mediano ou estar presente num ponto mais alto. Em geral, eles pegam esquinas exatamente pelo fator de conveniência, quando você pode parar o carro numa esquina e já sair pela outra rua. Perfeito. Olha que louco. Em geral, esquinas são mais caros. O terreno da esquina ele é mais caro. Então, eles podem estar lá obedecendo a sua essência de ser o melhor do mundo naquilo e também tendo um denominador que representa o teu motor econômico de uma forma bem clara. Muito interessante que eles sugerem, né, utilizar o lucro, porque no fim, acho que a gente até já comentou em outros episódios aqui, que o lucro, ele é um indicador de eficiência, né? Sim. A gente tende a pensar que é financeiro, né, mas é eficiência que ele tá medindo na empresa. Eficiência da operação. A gente tá falando de, por exemplo, lucro operacional, a gente tá falando de qual é a eficiência da sua operação, qual é o retorno. Eficiência e retorno a gente mede. Então, quanto maior a sua lucratividade, que a gente está falando do índice de lucratividade, que é a sua margem de lucro, quanto maior significa mais eficiente você está sendo. Você está fazendo aquilo e mais eficiente melhor, né? vai te gerar mais retorno também. Então, é um indicador. Bom. E ele indica você sempre usar, então, lucro por alguma força. Tá bom. Então mais uma vez, talvez você não tenha isso claro hoje, é algo que você vai ter que ir entendendo e trabalhando isso ao longo do tempo. E o terceiro elemento dentro desse conceito de porco-espinho é entender aquilo que lhe desperta profunda paixão.
fazer aquilo que lhe desperta profunda paixão. Olha que interessante, que a gente já, bem fora das teorias de estratégia corporativa, tudo isso, né? A gente está falando de paixão. É muito difícil ouvir isso dentro das grandes teorias, mas ele falou que é um elemento essencial dentro desse conceito porco espinho. Então, quando você entender a atividade na qual você pode ser melhor do mundo, qual é o seu indicador que representa o motor econômico da sua empresa, e aquilo que lhe desperta profunda paixão, quando você juntar esses 3 ciclos e descobrir o que... Une isso tudo. Quando você unir e perceber onde dá a interseção desses 3 círculos, você vai ter o seu conceito de porco-espinho. E a partir desse momento, é perseguir de forma disciplinada, de forma religiosa, vamos dizer assim, o teu conceito de porco-espinho. E tudo que estiver fora do teu conceito de porco-espinho, você não vai dar tempo, não vai gastar energia com isso. Não vai priorizar, né? Porque o porco-espinho você já entendeu que aquilo é o que vai te levar para os melhores resultados e para a excelência. Então você vai manter o foco. E, em geral, o que acontece, né? E aí a gente vai entrar no quinto critério, que é a cultura da disciplina. Acho que só antes, viu, de você falar assim, aquilo que desperta profunda paixão. Acho que as empresas têm falado bastante sobre o propósito, trabalhar por propósito. Sim. Aí você disse que vai unir, vai criar essa intersecção, esses 3 fatores, mas já deixou o alerta, não é algo tão rápido. Ele tem uma média, mais ou menos, de quanto tempo que essas empresas que ele analisou levaram para alcançar, para enxergar esse conceito de porco-espinho? Ele diz que, em geral, leva-se, em média, 4 anos para entender o conceito de porco-espinho. Não é um negócio tão rápido, né? Isso dentro de um processo contínuo, né? De busca por esse entendimento, tá? Como eu falei, é algo que às vezes não é controlado, não é proposital, é algo que vai sendo compreendido ao longo do tempo na empresa, mas que em geral demora-se um tempo para isso ser considerado. É legal que, a partir desse momento que o empresário está entendendo que ele precisa prestar atenção dentro do negócio dele, ele pode ou já buscar um histórico do que foi discutido, do que foi compreendido até aqui, e partir de um ponto até a evolução total desse conceito de porco-espinho. Ou ele pode começar a partir de hoje, fomentar isso dentro do negócio. Isso é central para a empresa que quer se tornar excelente. A empresa ela tem que entender o seu conceito de porco-espinho e buscar, de forma religiosa, atender o seu conceito de porco-espinho. E as oportunidades, que aí estão entrando agora no quinto fator, que é a cultura da disciplina. O que é a cultura da disciplina? É a cultura de se perseguir o teu conceito de porco-espinho e nada mais. E é difícil. Porque, em geral, por mais que a gente tenha um objetivo, por exemplo, quando a gente faz um planejamento estratégico, nós temos o objetivo, temos as ações. Porque nós visualizamos oportunidades no momento que a gente fez o planejamento. Tem uma etapa que é exatamente para visualizar oportunidades. E aí você ter ações para capturar essas oportunidades. Só que ao longo do ano, aparecem outras oportunidades. Mas você não quer participar desse projeto aqui, você não quer... Pô, olha que legal se a gente pudesse vender isso. Então vamos parar de fazer o que a gente estava fazendo, vamos fazer outra coisa, porque isso aqui está na moda. Então isso em geral acontece várias vezes ao longo da história da empresa e o empresário fica com medo de perder as oportunidades. Só que o que ele diz é o seguinte, se você tiver a cultura e a disciplina para você perseguir apenas o seu conceito porco-espinho, as chances de você entender e capturar mais oportunidades é maior do que você ficar mudando toda hora. Então você vai ter que entender o seu conceito de porco-espinho e basicamente ter ações na sua empresa, ter a cultura de seguir tudo que está dentro do seu conceito de porco-espinho e nada mais. Ele fala até uma frase interessante, que todas as empresas têm uma cultura, né? Independente de você ter documentado ela ou não ainda. E algumas empresas têm disciplina para seguir, né? Na mesma rota, no caminho para o objetivo, mas poucas têm essa cultura de disciplina. Que essa cultura de disciplina, então, é como as coisas acontecem no dia a dia com foco nesse conceito do porco-espinho. Né? Seguir fielmente isso. É isso, né? E quando a gente fala cultura de disciplina, a gente não tá falando de pressão, a gente não tá falando de um modelo tirano de gestão, nada disso, tá? A disciplina nesse caso... Microgerenciamento, disciplina nesse caso, é disciplina em perseguir o conceito de porco-espinho, tá? E também é diferente de burocracia, tá? Então a gente às vezes tem essa palavra disciplina, tem gente que até leva pro mau caminho, né? Que a disciplina é ser alguém disciplinador, é alguém muito rígido, muito austero, né, autoritário, burocrático. Não, a disciplina não é isso. A disciplina, pelo contrário, quando você tem as pessoas certas no barco, você não precisa ter grandes burocracias dentro da sua empresa, porque essas pessoas, em geral, elas vão fazer o certo. E elas gostam de liberdade. O que acontece, Nai? Por que a gente, às vezes, coloca alguns processos dentro da empresa que são desnecessários? Tem alguns que são necessários, obviamente.
são necessários para o negócio acontecer de uma forma consistente. Mas tem processos que às vezes o dono ele tá ali, ele teve um problema com um funcionário, vamos supor, uma equipe de 10 pessoas. 2 pessoas estão com uma má conduta ali para fazer uma atividade. Aí ele vai fazer o quê? Vai criar uma regra, um processo. Aí os 10, a partir daquele momento, vão ter que seguir aquela regra. Porque 2 não fizeram certo. Porque 2 não fizeram certo. Só que, olha que interessante, ele está criando processo para melhorar as pessoas ruins. Mas punindo os bons. Punindo os bons, e os bons vão sair da tua empresa. Então você está deixando os ruins, na verdade você está fazendo o quê? Uma atitude para manter os ruins e perder os bons. Porque os bons, em geral, as pessoas boas, as pessoas que visam a excelente, né? Boas não, as pessoas ótimas, no caso, elas querem liberdade, elas querem autonomia, porque elas têm esse pensamento crítico, elas têm essa fome de agir, né? E, em geral, elas podem agir e vão agir bem. E aí, quando você cria um processo para bloquear essa ação de uma forma talvez mais autônoma, você está gerando mais satisfação para essas pessoas que provavelmente elas vão buscar outras coisas, enquanto as ruins vão estar lá na sua empresa ainda, vão estar fazendo processo. Mas assim, interessante. Análise para entender quais são os processos de fato relevantes para esse negócio, processo-chave, e quais são os processos simplesmente para ter controle. Isso. Só para ter controle. Às vezes eu falo, eu trabalhei, né, em grande empresa, você também. Então você já deve ter visto, e eu já vi muito isso. Isso me deixava extremamente... Foi um dos motivos que me fez sair, inclusive do banco que eu trabalhava, foi o volume de processos que a gente tinha que seguir. Parece que eu chamava de processo. Era um processo para controlar controlar um processo. E a gente não... Assim, não se movimentava, não andava. A gente tinha uma ideia, tinha um projeto, tinha algo para implementar e não conseguia desenrolar ali, porque era muito processo, era uma burocracia muito grande, né? E o banco, obviamente, precisa ter processo, até por questões legais, mas tinham processos ali que travava, né? E eu via, assim como eu via pessoas que tinham coisas positivas para serem mostradas para a empresa, serem minadas por conta dessas burocracias. E uma das coisas que ele pontua aqui que é interessante da empresa, né, executar... Para ter essa cultura de disciplina, cultura de disciplina, ao invés de fazer uma lista de coisas para fazer uma lista de coisas para não fazer, que não deve ser feito, ou que não deve ser investido. Até no orçamento, quando você vai fazer um planejamento orçamentário, normalmente você tem lá todas as áreas, todos os projetos, você vai ter que atribuir recursos para essas áreas. Na verdade, o que você precisa fazer é, antes de sentar e definir o teu orçamento, falar em quais áreas não serão investidos, ou quais projetos não serão investidos, e você vai concentrar o dinheiro nos demais. Tá? Definir as prioridades. Então é mais fácil, às vezes, entender o que você não precisa fazer do que fazer, porque senão você acaba expandindo demais, né? Tá certo. E vamos para o 6º critério, tá? Que também, agora a gente está na dimensão, né? O 5º e o 6º critério está dentro da dimensão de ações disciplinadas, que são os aceleradores tecnológicos. E aqui a gente também tem que ter uma ressalva, porque quando a gente fala de tecnologia e inovação, todo mundo fala que precisa fazer. Certo? Precisa fazer. Você precisa tá na fazer. moda, Você né? precisa... As empresas estão fazendo, essa é a tendência. Ano passado era metaverso, então as empresas tinham que começar a pensar como entrar no metaverso. Agora é inteligência artificial, então as empresas têm que pensar como a absorver essa tecnologia, né? Mas assim, cuidado, tá? O que ele diz aqui é que, na verdade, as empresas excelentes, elas são, sim, elas investem em tecnologia, mas apenas em tecnologias específicas que se alinham ao seu conceito de porco-espinho. E, em geral, elas ignoram modismos. O que acontece? A questão da raposa e do porco-espinho. A raposa tá atacando para todos os lados, tá pensando em um monte de coisa. Então, você vê uma tecnologia nova, putz, isso aqui pode me ajudar. A gente vai ter que usar isso aqui porque as pessoas vão começar a utilizar. E, em geral, quando você faz isso, você tá tomando uma ação por medo. Medo de perder uma oportunidade. Medo de perder mercado. E, em geral, o medo ele não é um bom sentimento para tomada de decisão, né? Em geral, você toma decisão. Em geral, não é o melhor motivador de uma decisão. Então, você precisa ter cuidado quando você reage ao medo. E aí ele diz que esses aceleradores tecnológicos, a tecnologia, de fato, ela tem que servir como um acelerador. Ou seja, a empresa ela já vem nesse caminho de excelência e, ao se tornar pioneiro numa tecnologia dentro do teu conceito porco-espinho, ela vai impulsionar isso. Ela vai acelerar a tua chegada à excelência. Porém, ela não é um gerador de velocidade. Ou seja, se você não é uma empresa excelente e você tiver a melhor tecnologia do mundo, você não vai se tornar uma empresa excelente. Não é o meio para atingir a excelência. Inclusive, ele, dentro desse estudo, comparando as empresas excelentes com o grupo de controle, ele percebeu que as empresas de grupo de controle, empresas excelentes, tinham tecnologias semelhantes.
Não fazia tanta diferença. Não fazia tanta diferença. No final, Então ele fala, se você pegar essa tecnologia e colocar numa empresa que não é excelente, ela não vai se tornar excelente por si só. Então ela tem que obedecer todos esses outros 5 fatores que a gente comentou. Certo. E aí sim, a tecnologia ela vai ser um acelerador do negócio. Vai impulsionar essa transformação aí, empresa excelente. E aí eles entrevistaram 81 executivos, se eu não me engano, 84 executivos. E eles disseram que 80% dentro desses executivos das empresas feitas para vencer. E desses 80 e tantos aí executivos, 80% deles não colocaram a tecnologia no top 5 de fatores que influenciaram no sucesso. Caramba, então, a tecnologia realmente não foi Não entrou no top 5. Né, não foi um marco relevante demais, assim, né? Não foi. A não ser, óbvio, para empresas que trabalham... Que vendem isso. Que vendem tecnologia. Isso sim, com certeza sim, deve ser ser o produto delas. Né? Exato, esse talvez seja o porco-espinho delas, inclusive. Esse é o porco-espinho delas. Mas aí para outras empresas, e acho que casa muito com o público que a gente fala aqui, né? A gente fala para pequenas e médias empresas que querem se tornar empresas exponenciais. Então, faz muito sentido a gente ter esse pé no chão, né? De que às vezes não é a inteligência artificial que tá chegando agora que vai resolver todos os problemas no seu negócio e te deixar mais eficiente. Às vezes é você trabalhando essa cultura de um jeito melhor, tendo as pessoas certas, né, na empresa, tendo a estratégia bem alocada, bem definida, bem estruturada, enfrentando os desafios que estão surgindo. Às vezes a própria inteligência artificial pode ser um desafio que você tenha que enfrentar com a cabeça, né, mais no lugar, de saber o que você está vendo e o que aquilo representa para o teu negócio. Exato. Ótimo. Isso aí. E aí a gente fecha, então, esses 6 fatores. Vamos relembrar quais são os 6 fatores, Will? Vamos. Acho que é bom. Então, o primeiro foi a liderança de nível 5. Então, tem que ser um líder com ambição e humildade pessoal, né? Ambição, uma vontade profissional muito elevada, muito grande, de realizar ali o sucesso da empresa para ser o seu sucesso. E uma humildade, né, na hora de tratar sobre isso. O segundo critério é primeiro quem, depois o quê. Então, primeiro você define quem é a pessoa certa para estar no lugar certo. Depois, o que vocês vão fazer, né? Delimitar a estratégia. Terceiro, enfrente a verdade nua e crua. E nunca perca a fé, né? De que você vai conseguir transformar, às vezes, uma situação difícil em uma oportunidade para o teu negócio. O quarto, que você destacou como o mais importante conceito, né? Que é o do porco-espinho. É um conceito central, não mais importante, mas ele é o central. Que une tudo mesmo, que une tudo, né? Isso. Você encontrar, então, atuar naquilo que você acredita que pode ser o melhor do mundo, determinar o que aciona o seu motor econômico, aquele indicador, né? O lucro por alguma coisa no seu negócio que vai te mostrar que você está crescendo e alcançando a excelência. E terceiro, fazer aquilo que você, né, gosta, né? Aquilo que desperta a paixão. O quinto fator é a cultura de disciplina, então ter essa cultura de focar no porco-espinho e buscar aquilo, né, com os melhores esforços que você pode ter no negócio. E 6, aceleradores tecnológicos. Usar a tecnologia de forma assertiva para o teu negócio. E aí, antes de fechar, né, do livro, ele passa um outro conceito aqui, que é o conceito de volante. Que eu acho que é legal a gente falar. O que é o conceito de volante? Na verdade, ele diz que essa atingimento à excelência, ele é um processo, como a gente comentou aqui. Ele não é algo que não acontece da noite para o dia. Não acontece. E aí as empresas elas têm que estar fazendo o quê? Tá sempre mexendo o volante, que é quase um ciclo, fazendo esses processos, essas etapas que a gente pontuou aqui, sempre, continuamente. E aí ela vai estar fazendo o volante, né? Como se você estivesse tirando... Imagina você tá com o carro parado e tendo que mexer um volante. O volante tá duro. Quando você começa a andar com o carro, o volante vai ficando mais macio. E quando você vai ganhando mais velocidade, ele vai ficando mais leve ainda. Até o ponto que você pode mexer até com o seu dedo mínimo aqui. Então você vai conseguir... O processo vai ficando mais fácil se desenvolver isso continuamente. Então, não é atingir a excelência e parar, é manter o processo de excelência e com o tempo você vai chegando até lá, né? Então, a gente tem sempre aquela sensação de que uma empresa de repente estourou, alguma situação de repente aconteceu. Na verdade, não. Em geral, essas empresas têm uma história por trás, um desenvolvimento rumo à excelência, né? E uma coisa que ele diz aqui, que eu acredito muito,
Porque quando você está nesse caminho de excelência, os problemas de alinhamento, por exemplo, entre as pessoas, eles se autossolucionam. Eu sempre falo, né? Por exemplo, planejamento estratégico, uma estratégia e uma gestão bem feita, ela resolve com o problema de cultura, basicamente. Porque as pessoas vão ter clareza sobre o que precisam fazer e estão sendo acompanhadas, entendendo os resultados e fazendo as ações de ajuste. Você não precisa ficar fazendo grandes reuniões de alinhamento, ficar montando grandes materiais sobre a cultura do seu negócio. Você tem uma coisa clara, simples, mas clara, que dê o norte para a tua equipe e ela saiba quais são os critérios que elas estão sendo avaliados, os problemas vão se autossolucionar, porque as pessoas vão ter autonomia para resolver os problemas. Muitas coisas você vai conseguir superar de uma forma muito mais fácil. É isso. Ótimo, perfeito, Will. Bom, hoje a gente vai encerrar o nosso episódio por aqui. Espero que vocês consigam aplicar e continuem acompanhando aqui o podcast Empresa Exponencial. E antes da gente finalizar, comenta pra gente, né, no Spotify, agora dá pra comentar também, no YouTube também pode deixar um comentário. Fala um livro que você quer ouvir aqui, o nosso resumo no podcast, pra gente trazer os insights que vocês podem aplicar aí no dia a dia de empreendedor. Diz primeiro se vocês gostaram desse formato que a gente trouxe aqui, desse novo tipo de conteúdo que é baseado num livro, a gente quer fazer mais, né? E a gente conta com vocês para nos ajudar a escolher os livros. Então comenta aqui, se você tá ouvindo no YouTube ou pelo Spotify, também na caixinha de comentários, comenta aqui que livro você quer que a gente traga aqui pro futuro e a gente vai trazer aqui para vocês, certo? Ótimo. Isso aí, gente. E não esqueça de avaliar nosso podcast com 5 estrelas. Tá ouvindo aí no Spotify? Clica ali em classificar nos 3 pontinhos e dê 5 estrelas. E no YouTube, claro, curta também. Já se inscreve no canal para ser notificado dos novos episódios. Perfeito. Beleza? Isso mesmo. É isso aí, gente. Um dia excelente, então, para todos vocês. E para você também, Nai. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.